startup não é só um sonho empreendedor. A startup é um ativo financeiro de uma indústria que investe capital de risco, ou seja, o capital investido naquele ativo, ele precisa retornar em um múltiplo muito maior do que qualquer outro tipo de investimento em empresa. Tem um estudo lá de 2019 que somente 1% das startups, elas viram um unicórnio. Então é muito baixo, porque existe um déficit em qualidade de entrega de ferramentas, existe um déficit de educação para empreendedores, existe um déficit de gestão de portfólio desses fundos, existe um déficit muito grande de como balizar esse crescimento de startup. E é o que o 49 começou resolvendo. Então, agora o MVP em um dia está pronto com AI, a landing page em 20 minutos está pronta com AI, os dados da pesquisa, o processo com ChatGPT, Gemini, qualquer AI generativa, e para distribuir a pesquisa também tem ferramenta para distribuir. Então, cara, tá muito rápido. Eu boto 2 meses para eu ter margem para fazer isso com calma. Então, hoje, em 2 meses, é super factível uma startup sair do zero e ter um MVP rodando com cliente pagante. Processar o dado, transformar o dado em copy, transformar a copy em LP, a LP é a oferta, distribuir a LP para eu ter teste de demanda, isso tudo a AI fez para mim. A única coisa que eu precisei fazer é conversar com o Thiago, marcar um almoço, uma ligação, um café. Pessoal, um recadinho rápido aqui antes de começar o episódio. A gente percebeu que a maioria das pessoas que nos assistem os episódios, ainda não estão inscritas no canal. E isso importa muito, porque quanto mais inscritos, mais a gente consegue escalar o nível dos nossos convidados e a gente consegue manter esse espaço aqui livre, direto e com conteúdos profundos e densos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e conta pra gente também nos comentários o que você está achando de tudo isso que está acontecendo no mundo. E agora pode seguir com o conteúdo. Valeu! Estamos em Floripa, mais uma vez aqui na Experiência Vendária. E eu tô com essa missão aqui, como eu já falei pra vocês, de pegar tanta gente foda que tem aqui nesse evento, mais de 1.600 pessoas, e fazer essa curadoria e trazer aqui as mentes que estão fazendo acontecer de verdade nesse momento. E eu tenho o prazer aqui de hoje, um episódio muito especial. Eu tô aqui com o Thiago e com o Marcelo. prazer. Eles são sócios e mentores na 49 Educação, uma empresa que já movimentou aí mais de 1 bilhão em venture capital, né? E eles vão compartilhar aqui um pouco da jornada deles e o que eles estão construindo aqui. Legal. Prazer, cara. Pessoal, prazer. Obrigado. A gente se conhece aí das interfaces aí já de um tempo, né? Mas se na faculdade, né? Reencontrar agora no ecossistema de empreendedorismo, de inovação, é um prazer imenso, cara. É muito bom tá fazendo parte disso e obrigado pelo convite. Bom, o Marcelo vai se apresentar aqui também, mas para puxar um pouco, hoje a 49 Educação, nós somos partners lá dentro, então ajudamos e estamos sempre focados na mudança no cenário nacional de empreendedorismo, no ecossistema. E quando a gente fala nessa mudança, a gente enxerga que empreendedores bons, capacitados e com energia, eles gastam energia em startups, em negócios que têm um potencial de escala rápido. Então, estar na 49 Educação e movimentar 1 bilhão de portfólio é justamente a comprovação de impactar esse cenário no sentido de levar retorno para a nossa economia real do Brasil. Então, hoje vamos falar bastante sobre isso, bastante sobre a 49, mas quem é o Thiago, né? O Thiago é um cara paulista aí que veio se aventurar nas terras, não vou falar floripianas, porque não existe essa palavra, mas nas terras de Floripa aí. Manezinhas, perfeito. Com 28 anos de idade, a gente vem buscando sempre aprender mais com pessoas boas como vocês. E tá aqui pra mim é um prazer, cara. Tô animado, tô curioso pra nós saber do que a gente vai conversar. Que massa. O Marcelo vai se apresentar também, um dos sócios aí. Boa, pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite, eu sou Marcelo Câmara, sou um dos sócios da 49 Educação. 49 é uma aceleradora de startups, sim, basicamente esse é o nosso core. Um dos nossos desafios, é por isso que a gente está aqui no evento, é reduzir o ciclo de desenvolvimento das startups e ferramentas de inteligência artificial e metodologias atualizadas nos ajudam a reduzir esse ciclo. Então hoje, é muito mais rápido sair do zero para o primeiro cliente pagante e o primeiro cheque institucional de investidor do que há 1 ano e meio atrás, por conta dessas ferramentas atualizadas. Sobre Marcelo, tenho 20 anos de idade, com 15 entrei no ecossistema de inovação, uma startup de educação chamada Mentor, que entregava créditos de mentoria de carreira para universitários. Vamos bater um pouco mais de papo sobre isso depois. Que massa, cara. Eu quero entender um pouco mais agora de como funciona a metodologia de vocês, a 49 Educação, e quantas empresas vocês já impactaram também, além, claro, desse portfólio aí. Legal, cara. Eu acho que é muito bacana aqui e até contar uma história para falar de como que a 49 nasceu, né, cara? 49 Educação era uma empresa de 5 anos, então estamos com 5 anos aí no mercado, mas o nome 49, ele inicia numa jornada que aconteceu lá no Vale do Silício. Então, quando a gente vai lá para o Silicon Valley, onde as startups mais luxuosas, né, mais
glamurosas nascem, a gente entra no cenário de que tudo que é voltado para crescimento e inovação está concentrado lá. Então, fomos para lá no intuito de aprender, entender como que esses caras pensam. E lá, cara, tem uma história bem legal, que é por isso que dá o nome de 49 Educação, e eu acho que vale contar aqui. Eu queria saber. E quando a gente construiu a nossa metodologia, ficamos imersos 6 meses lá, dentro de Stanford, dentro da Universidade de Stanford, onde a gente se reuniu com os mentores mais cobras, que mentoraram Google, que mentoraram startups gigantes lá do Vale, para nós construirmos a nossa metodologia, porque a gente pensou, cara, o Brasil, e a gente vai falar um pouco mais dessa dor, existe uma dificuldade no retorno dos investimentos em startup, por conta da qualidade dos ativos que a gente chama de startups. Então, a partir disso, a gente falou assim, por que não construir uma metodologia, validar ela lá, entender como que esses caras pensam e trazer aqui para o Brasil. Nesses 6 meses, nós descobrimos que tem uma história bem bacana lá, que em 1849 teve um fluxo migratório pela corrida do ouro na Califórnia. Então, em 1848, descobriram ouro e teve um fluxo de 3 mil habitantes, foi para 30 mil habitantes para minerar ouro, lá no Velho Oeste. Nesse fluxo, em 1849, pessoas inconformadas começaram a ir para lá, não para minerar ouro, não para ganhar pepita, não para buscar ouro, mas sim para empreender. Para fazer calças como a Levi's, que todo mundo usa. Para vender pá. Para vender pá, picaretas, para vender educação, para vender ferrovias, comida. Então começou a ter um fluxo em 1849, que dá o nome aos 49ers, um fluxo empreendedor de impacto gigante lá na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Isso é muito famoso lá, e você pode ir pro Vale do Silício e muita gente vai perguntar e vai saber dessa história, porque é real. E nesse intuito, como a gente queria levar a educação empreendedora para empreendedores boas startups, bons founders, a gente falou assim, tá, então nosso nome, por essa razão, vai ser 49 Educação. Hoje a gente tem 49 Ventures, hoje a gente tem outras unidades aqui que dá o nome 49, mas 49 nasce por isso. Então, esse é um pouco da nossa história e isso faz com que, através desse nosso desconforto de querer ajudar os fundadores das startups, a gente preza pela qualidade e pela excelência de entrega metodológica para esses ativos que são as startups. O Marcelo pode complementar um pouco, mas basicamente a 49 nasce assim. Ela nasce nessa metodologia criada no Vale do Silício, onde a gente pega uma ideia desde o zero e leva até a captação de investimento. Então, tanto startup que está na ideia, a gente ajuda. Tanto startups que já está validando, tem produto, nós ajudamos. Startups que estão em interação, faturando, ajudamos. Startups que estão em séries de captações avançadas, nós ajudamos. Não importa o estágio, né? Não importa o estágio. Não importa o estágio, porque o nosso foco, a nossa metodologia, ela abrange. Aí você vai perguntar, tá, Thiago, mas como assim uma metodologia, ela pega esses estágios diferentes? Depende da aplicação. Então, a nossa entrega como aceleradora é justamente entender o real estágio daquela startup, entender os gargalos principais e dar tração rápida para ela crescer. E hoje, como o Marcelo bem trouxe, estamos implementando muita questão de AI para ajudar essa rampagem e esses processos das startups. Cara, que massa. Eu quero entender um pouco mais quais são os principais erros que as pessoas cometem quando estão criando uma startup e o que elas chegam com essas dores para vocês. Legal. Pode tocar aí. Boa, pode ser. Sobre os erros. Para criar uma startup é importante entender a indústria que está em torno da startup. A startup não é só um sonho empreendedor. A startup é um ativo financeiro de uma indústria que investe capital de risco, ou seja, o capital investido naquele ativo, ele precisa retornar em um múltiplo muito maior do que qualquer outro tipo de investimento em empresa. Se eu comprar uma ação do Itaú hoje, a probabilidade de ela dobrar de valor em 5 anos é muito baixa. Porque imagina um esforço para o Itaú dobrar de tamanho. Olha o tamanho da empresa que é o Itaú. Agora, se o Thiago cria uma startup hoje, eu invisto na startup do Thiago e tem um cliente só, se ele conseguir mais um cliente, ele já dobrou de tamanho. O múltiplo do capital investido, ele precisa ser muito maior do que o múltiplo do capital investido de qualquer outro tipo de investimento. E aí, para isso, o que a gente tem que fazer para mitigar risco e efetivamente construir um ativo que tem potencial de escala? O principal erro é pular etapas que geram evidência. O que é evidência? A base de sustentação de qualquer negócio, não só uma startup, é um problema a ser resolvido. A primeira coisa é entender se o problema existe. Depois tem que entender se o problema existe em uma urgência
que justifique eu criar um negócio em cima disso. Aí depois eu preciso entender se esse problema que é urgente tem um tamanho de mercado relevante o suficiente para eu colocar grana, tempo e energia em criar um negócio. Se tem tamanho de mercado grande o suficiente, eu preciso criar uma oferta para resolver aquele problema. E aí eu vou testar a oferta antes de construir qualquer coisa. Então, antes de pensar em construir produto, contratar time, gastar grana com consultor, com software house, qualquer coisa desse tipo, eu vou gerar demanda. A startup gera demanda na frente. Então, eu vou criar uma landing page, por exemplo, vou conceber um produto, precificar e vou distribuir essa oferta para entender se tem demanda para aquela oferta. Se não tiver demanda, não vale a pena construir um MVP, construir uma primeira versão de produto. Se tiver, agora eu tenho uma base de sustentação para criar um negócio. Aí qual que é o erro? O cara pensa, pô, tem uma ideia de negócio, a ideia é baseada 100% em alguma ideia da cabeça dele, ele acha que aquilo seria legal, ele acha que alguém compraria aquilo, ele não sabe se o problema existe, não sabe o tamanho do mercado e não sabe se existe demanda por aquela oferta. E aí o que ele faz? Ele gasta grana, tempo e energia em construir um produto que ele não tem nenhuma evidência do potencial de sucesso daquele produto no mercado. Então, qualquer tipo de avanço de etapa sem evidência é um erro. Esse avanço pode ser falta de estudo de mercado, falta de exploração do problema a ser resolvido e falta de teste de demanda. Eu preciso testar a demanda antes de construir um produto efetivamente para construir. E como que eu posso fazer uma boa validação dessa dor para ver se vale a pena criar? Você sabe. A resposta é mais simples do que parece, é conversando. Conversando com gente. Então o que eu faço? Eu tenho uma hipótese de um problema a se resolver. Eu vou tentar entender que tipo de pessoa sofre desse problema. Como assim, que tipo de pessoa? Segmentação. Segmentação geográfica, faixa etária, gênero. É mulher? Mulher de que idade? Mulher de onde? Definir que mulheres de 20 a 25 anos de Florianópolis provavelmente sofrem desse problema que eu quero resolver. O que eu vou fazer? Eu vou tentar marcar uns 100 almoços, 100 cafés, 100 jantares com mulheres de 20 a 25 anos de Florianópolis, para ouvir essa pessoa falar sobre o problema dela. Porque qualquer ação que eu vá ter, seja construir um produto, criar uma oferta, qualquer coisa, não pode ser baseada em ideias da minha cabeça. Tem que ser baseadas naquilo que o meu cliente me fala que é o problema dele. E se a gente tá falando de AIs, no mercado de AIs, é dados, né? Se a gente não leva dados para AI, a gente não consegue fazer nada. E na lógica da validação, até eu contar uma história que aconteceu conosco lá no Vale, que é bem legal, cara. Isso reflete muito dos erros que a galera aqui e no mundo cometem por não ter direcionado essa lógica de demanda e gerar dados. Por exemplo, tá? O título dessa história é Kelly Train, o trem da Califórnia. Então, a gente brinca, e aí eu vou dar de presente depois aqui a nossa metodologia pra galera entender como que a gente trabalha. Olha, isso aí. A gente, para fazer a validação, primeiro a gente precisa definir bem uma dor que a gente resolve. A diferença de uma startup para uma empresa tradicional a empresa tradicional, ela olha para produto, constrói produto e faz uma força de venda gigante para vender esse produto. Uma startup, ela encontra um problema, ela busca quem sofre desse problema e ela entrega uma solução viável minimamente para resolver aquela dor. E nada de produto. Então, normalmente, que é natural na cabeça do ser humano, olhar para produto antes de olhar para o que eu quero resolver. Esse é o principal erro. A gente desenvolve, gasta dinheiro, faz um baita aplicativo, quando na verdade ela só precisava de algo simples, até um Excel resolvia e a atenção daquela pessoa. Dito isso, lá no trem da Califórnia, a gente estava voltando de um dia de mentoria, onde passou alguém nos cutucando, falando assim, você tem pet? A gente, não tenho pet. Passou no outro, você tem pet? Não, não temos pet. Passou no outro, você tem pet? Tenho. Eu tenho 2 gatos. Pô, que legal. Baixa meu aplicativo aí. Eu tenho um aplicativo que faz gestão dos seus animais. Fez o pitch, fez o cara fazer o download e foi passando de um em um dentro do vagão do trem. Na força bruta, para conversar e ouvir o porquê que baixa, o porquê que não baixa, antes de entregar a solução. Então, essa lógica do Kelly Train é o resumo mais sincero e transparente que eu quero passar para os empreendedores aí de startups, que cara, não tem como a gente ir gerar produto, entregar algo sem a gente conversar. A gente precisa conversar, a gente precisa cutucar, entender, a gente precisa marcar reuniões. É a melhor base para você gerar dados
do teu perfil, se resolve ou não resolve, entender o que vai entregar minimamente viável para poder começar a ter receita. Perfeito. Nenhuma startup deveria começar escalável. A startup ela vai se tornar escalável quando ela já aprender a distribuir um produto no mercado e replicar o processo de distribuir o produto no mercado. Só que para poder conceber o produto e aprender a distribuir, tem que fazer processos não escaláveis, que é muito mais caro eu vir até Floripa, gravar o podcast, conversar contigo para entender um problema teu que eu possa resolver, do que eu te ligar de casa. Só que é muito mais eficiente e eu vou conseguir absorver muito mais valor da descrição do teu problema se eu vier até aqui presencialmente e te chamar para almoçar aqui depois do podcast. Então, eu vou fazer um esforço não escalável, eu vou conquistar os primeiros clientes na unha, que a gente fala, que é parar o cara no metrô e, baixa um aplicativo, para aí depois eu aprender a distribuir esse produto e depois replicar de forma escalável. Mas o processo de aprendizagem da construção da startup, ele não é escalável, que não deveria ser. Quanto tempo em média um founder demora na validação do problema? Boa! Isso é ótimo, ótimo. Tem mudado muito, em especial por conta de ferramentas de inteligência artificial. Era comum ver, há 3 anos atrás, não é muito tempo, programas de parques tecnológicos, hubs de inovação, centros de inovação, gigantescos, de 2 anos de duração, dividido em pré-incubação, incubação, aceleração, para o cara sair do zero para ter um produto com cliente pagante. A 49, hoje faz esse processo em 2 meses. E o nosso bench é Vale do Silício. Então, exemplo, se eu começar a correr hoje 100 metros rasos, eu nunca vou chegar no tempo do Usain Bolt. Mas eu quero saber quanto que o Usain Bolt corre para me balizar. Sim. A gente se baliza lá pela iCombinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo. A iCombinator, em 1 semana, os caras estão com o MVP rodando e cliente pagante. Qual que é a diferença? Esse processo de gerar evidência, fazer pesquisa, fazer teste de oferta, criar MVP, ele era muito mais demorado, porque tu imagina, para eu distribuir uma pesquisa, demorava pelo menos 1 semana. Para eu analisar os dados que eu levantei com a pesquisa, vai mais 2 semanas. Para eu construir uma landing page, tinha que podar. Vai pelo menos uns 2 dias. Para construir um MVP, tinha que podar. Vai aí, 1 mês, 2 meses. Agora o MVP em 1 dia tá pronto com AI. O AI, né? A landing page em 20 minutos está pronta com AI. Tudo. Os dados da pesquisa, o processo com ChatGPT, Gemini, qualquer AI generativa. E para distribuir a pesquisa, eu também tenho ferramenta para distribuir. Então, cara, tá muito rápido. Eu boto 2 meses para eu ter margem para fazer isso com calma. Então, hoje, em 2 meses, é super factível uma startup sair do zero e ter um MVP rodando com cliente pagante. Inclusive, tem algo que você me apresentou aí que eu não conhecia, que é a parte da estrutura no-code com AI, né? Para quem quer ter os seus primeiros aplicativos, inclusive até de graça, plataformas de no-code que você embeda com AI. Cara, se você tá... Quando você encontra e valida, entende o mínimo viável e quer entregar um aplicativo, uma plataforma, tá muito simples de entregar. Tá muito simples de entregar. Então, assim, não se amarrar em produto e se amarrar em ir para mercado para validar, porque isso faz com que mude o jogo total. E no final das contas, se ele for resumir aqui, o que valoriza uma startup, e aí se perguntou o tempo médio. Não existe um tempo médio de validação, mas existem os tipos de fit quando a gente olha para startup. Então eu tenho o PSF, que a gente chama de Problem Solution Fit, que é o fit entre problema e solução. O PMF, que é o Product Market Fit, é o fit entre produto e mercado. E eu tenho o Business Model Fit, que é entre modelos de negócio. Normalmente é uma reta de crescimento até eu virar um unicórnio. Se eu pego o meu estágio de validação, o mercado diz que você não precisa fazer correndo, mas você precisa fazer bem feito. É aqui onde a startup não é escalável. Ela pode ser escalonável, mas ela tem que criar os passos para entender o que vai repetir e o que vai escalar. Porque no final das contas, uma startup no máximo tem 12 anos de validade. Eu tô sendo bem assim, Thiago tá dizendo que tem 12 anos de validade. Tem gente que vai falar que tem 20, tem gente que vai falar que tem 5. Normalmente a média é de 5 a 7 anos. Mas uma startup tem esse período de validade e não importa o tempo que tu ficar na validação. Importa que depois de você fazer algo bem validado, você tem que fazer muito rápido o resto. Então o PMF tem que ser em 1, 2 anos e o Business Model Fit em 1 ano. Porque você já encontrou, já bateu a cabeça, já ficou falando e sabe como fazer o resto. Então, em tempo médio hoje, cara, eu vou dizer que se você tá fazendo uma validação em 2 anos, tá legal. 3 anos tá legal, mas busque sempre entender os dados que vai gerar essa repetição e escala para o negócio. É que qual que é o jogo?
2 meses é PSF. Que é o quê? Encontrei um produto que resolve o problema e meu cliente tira dinheiro do bolso para me pagar para resolver esse problema. Depois eu tenho o tal do PMF, o Product Market Fit, que é o quê? Aprender a distribuir esse produto no mercado. Esse pode demorar bastante. Por quê? Porque eu posso encontrar um modelo que eu distribuo o produto no mercado e que me dê bastante dinheiro por um bom tempo, mas em algum momento este modelo pode estagnar. Se estagnou, eu não cheguei em PMF. Eu vou chegar em PMF quando eu encontrar uma forma de distribuir o produto no mercado, onde eu não só equilibre custo e receita, mas eu faço a tal da curva J. Eu vou dar uma barrigada para testar modelo, eu vou ter prejuízo em algum mês para testar modelo, mas quando eu encontrar o melhor modelo de distribuição do produto, eu vou fazer a curva J. Eu vou começar a crescer de forma escalável. E aí qual que é o jogo? O Thiago tá falando de prazo de validade. Se eu tenho receita e se eu sou um negócio de base tecnológica com potencial de escala, eu vou ter um múltiplo de receita para calcular o meu valor de mercado. O jogo da startup não é ganhar grana em distribuição de lucro. É eu reinvestir, crescer o meu negócio. Crescendo o meu negócio, eu cresço, eu aumento o valor de mercado da startup. Aumentando o valor de mercado da startup, o meu percentual societário, ou seja, o que eu tenho em equity, aumenta de forma proporcional. E daqui 5, 6, 7 anos, eu vou ter um evento de liquidez. Eu vou vender a minha startup. O valor pago vai ser o valor precificado em mercado. Então, se eu tenho uma startup que vale 100 milhões, eu tenho 30%. O meu valor em equity vale 30%. Então, quando a startup for comprada por 100 milhões, eu vou ganhar 30 milhões. Esses 30 milhões não vão direto pro meu bolso. Tem imposto e tem uma divisão de cash out e earn out. Cash out é o quê? Na negociação, quanto que vai pro meu bolso na hora. Earn out é, eu vou ficar mais 3, 4 anos dentro da empresa que comprou a minha startup para fazer a passagem de bastão e, de acordo com o período de permanência e metas a serem cumpridas, eu vou receber o restante da grana que eu tenho direito. E isso é legal porque esse estágio, e é uma ótima pergunta que você fez, tem diminuído muito o estágio de validação por conta das AIs, cara. Então, o trabalho que vocês estão fazendo hoje é muito legal para founders no Brasil, porque a nossa metodologia ensina a fazer e coloca esse drive de mão na massa, mas vocês entregam as ferramentas necessárias para eles fazerem rápido. Então, cara, é um casamento, eu diria, perfeito. Porque a gente começa a entender que ele precisa, sim, ter sangue nos olhos e fazer, ele precisa ser um 49er e ir lá ser empreendedor, mas, ao mesmo tempo, ele precisa olhar a melhor ferramenta para fazer rápido. Então, a gente sai da cabeça, e se o Brasil olhar para isso hoje e começar a ter isso, cara, eu fico muito feliz de não olha para produto, cara, olha para AI, olha para as ferramentas em mãos, gratuitas, rápidas, que vão te ajudar a fazer a melhor validação possível. Isso com certeza vai mudar o jogo, porque no final, o que faz o valuation aumentar, ter o múltiplo e tudo mais na venda, como o Marcelo falou, é a base de faturamento. Diferente de uma empresa tradicional, que trabalha em EBITDA e tudo mais, DRE, fluxo de caixa descontado, aqui é faturamento anual vezes esse múltiplo. Então, se você não está faturando, não está crescendo faturamento, você está estagnando a tua empresa no valor de mercado agregado. E para você crescer a tua empresa e fazer esse múltiplo, você precisa triplicar, duplicar, duplicar muito a receita anual. E como você faz isso? Cara, crescendo, tendo ferramenta, indo para o mercado, dando a cara a tapa. Os primeiros anos de empreendedor, de founder, é difícil, mas é necessário para você construir o que vai te dar repetição em escala lá. Cara, que massa. E eu sei que vocês estão muito acostumados a falar já com o pessoal de startups, são excelentes nisso. E para nossa audiência aqui, que é um pouco mais crua, eu queria que você deixasse bem claro, beleza, quando que eu tenho uma startup? Boa, boa. Cara, ó, sendo bem sincero, a gente acaba falando dos termos técnicos, né? Igual o médico, a gente é fascinado, cara. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Sendo bem, assim, ó, feijão para arroz, resumindo. Uma startup tem vários conceitos que a gente explica lá dentro da nossa metodologia e tudo mais. E não esquece de liberar para eles a metodologia nossa. Tem vários conceitos aqui. Mas se eu fosse resumir, uma startup é uma pequena empresa com base tecnológica que demonstre um crescimento rápido no mercado. Então ela vai mirar um mercado que é legal, que é interessante, ela vai resolver um problema, ela vai ter uma base tecnológica junto, pode ser uma AI, um Excel, mas ela vai ter uma base tecnológica e ela vai resolver esse problema para crescer de maneira rápida e tendo uma data de validade, que lá na frente são 3 cenários que ela vai caminhar. Uma venda, que é o que mais acontece no Brasil hoje, ela vai fazer um exit, ela vai fazer um M&A, que é um merge and acquisition, que é fusão e aquisição.
uma outra empresa vai comprar ela, ou ela vai abrir bolsa, que é fazer um IPO, o que no Brasil é raro, é difícil, então fazer IPO no Brasil é complicado. E o terceiro é quebrar. Então, a gente precisa entender como que a gente cria uma empresa focada em crescimento rápido, com um destino final que é ser comprado, ser adquirido ou virar... É isso que eu ia perguntar. Quão importante é ter essa clareza? Cara, Será que eu saber para quem você quer ser investido, Boa. quem quer te comprar? eu vou dizer pra você, se eu falar agora assim, cara, tem que nascer sabendo pra quem vai te comprar, eu vou dizer que é mentira. Você não cria startup já sabendo pra quem que eu vou vender. Raros casos. Mas é importante você saber o que você quer resolver, qual que é o mercado, porque isso vai te direcionar pro teu consolidador lá na frente. Então é importante saber que, sim, você tem uma data de validade fazendo uma startup. Logo, se você quer acelerar esse prazo, você tem que colocar muita mão na massa. E aí o teu mercado, as tuas validações vão começar a direcionar qual que é essa rota que você vai chegar numa venda. Cara, perfeito. E eu queria entender agora um pouco mais como vocês estão colocando AI na metodologia de vocês. Legal, legal. Boa, legal, vamos lá. Então, em especial, tem 3 etapas importantes. A primeira é a exploração do problema, que a startup quer resolver. A segunda é o teste de demanda. Então, eu testar a demanda e gerar demanda reprimida antes de construir um produto. Depois, a gente tem a construção do produto. Depois, a distribuição do produto. E a replicação, a replicagem desse processo de distribuir o produto no mercado. Em cada uma dessas etapas, a gente está conseguindo aplicar ferramentas de inteligência artificial. Então, exemplos práticos. Na exploração do problema. Primeiro, eu faço algo não escalável, que é sair na rua. É marcar café, pegar no telefone, ligar, marcar almoço com aquele que potencialmente é o meu primeiro cliente. Ou seja, alguém que eu acho que sofre do problema que eu quero resolver. Eu faço isso para levantar dados de forma manual. Levanto o dado, levanto o dado, levanto o dado. Aí você já pode até gravar a reunião se quiser, né? Perfeito. Exatamente. Levantando dados, a partir desse momento, eu deixo para a AI começar a trabalhar, que é, eu não vou processar todos esses dados sozinho. Eu não vou manualmente analisar os dados que eu levantei. Eu vou usar ferramentas de inteligência artificial para processar os dados. O que é processar? Não é só analisar. Processar é, fiz 100 entrevistas com potenciais clientes. Eu vou jogar em qualquer AI generativa e vou pedir para ela me dar um estudo de tamanho de mercado baseado na resposta dos meus potenciais clientes sobre o problema deles. Eu vou pedir para ele fazer um espelhamento. O que é o espelhamento? Eu pegar a forma como o Thiago descreve o problema dele e usar as mesmas palavras que ele usou para descrever o problema e transformar isso em copy para uma oferta. Então, a minha copy, na minha landing page, para testar a oferta de um produto, ela não veio da minha cabeça. Ela não veio nem de literatura de copywriting. Ela veio da forma como o Thiago descreveu o problema dele. Isso é espelhamento. Muito legal. Isso eu não vou criar também. Vai ser a AI que vai processar as respostas do formulário ou dos docs que eu levantei lá, que eu anotei durante o meu almoço, meu café, minha ligação, e vai transformar a descrição do problema em copy. Mais do que isso, vai fazer a landing page para mim. Eu não preciso fazer a landing page. Vai criar a landing page para mim, já vai integrar o checkout e vai me ajudar a distribuir. Como é que vai me ajudar a distribuir? Se eu faço prospecção outbound, preciso entrar no perfil do cara no LinkedIn, preciso identificar o cara que tem o cargo-alvo da minha conta no LinkedIn e preciso mandar uma mensagem para ele com o link da oferta. Eu não preciso fazer isso. Eu consigo automatizar esse processo. Bem legal. Ou seja, processar o dado, transformar o dado em copy, transformar a copy em LP, a LP é a oferta, distribuir a LP para eu ter teste de demanda, isso tudo a AI fez para mim. A única coisa que eu precisei fazer é conversar com o Thiago, marcar um almoço, uma ligação, um café. E levantar dados. A partir desse ponto, com um teste de demanda realizado, eu preciso construir um produto para atender a demanda que já existe, a demanda reprimida. Eu também não preciso podar. Por quê? Porque eu preciso de um produto ruim agora. Eu preciso de uma primeira versão para atender uma parte daquela demanda reprimida. Porque se eu faço isso, eu tenho a minha primeira tese de captação da startup. O que é a tese de captação? Eu não vou pedir dinheiro para investidor por pedir dinheiro. Eu preciso de um bom motivo para alocar aquela grana. Onde que vai aquela grana e como que aquela grana vai dar retorno? Qual que é a minha tese de captação nesse momento? Eu tenho uma exploração de problema bem tangível, eu tenho dados para demonstrar que o problema existe. Eu tenho um estudo de tamanho de mercado e eu tenho demanda reprimida. Parte dessa demanda reprimida está sendo atendida por um MVP que eu fiz com AI, no code.
ou low code. Eu queria aprofundar um pouco mais na tese de captação. Eu queria entender quais são os principais requisitos quando se olha para uma startup para decidir se vai ser investido ou não. Boa, Aí, boa, boa. o que esse cara faz? Ele vai chegar no investidor e vai pedir, eu quero grana para construir um produto mais robusto para poder atender o restante da demanda reprimida que eu já gerei, para ter mais capacidade de atendimento. Então, o primeiro cheque de uma startup normalmente é para investir em produto, para deixar o produto mais robusto, para poder atender mais clientes e distribuir melhor o produto. O segundo cheque é mais para máquina de vendas, ou seja, eu vou aprender a distribuir o produto no mercado e eu vou precisar de grana para replicar o processo de distribuir o produto no mercado. Então, para entender tese de investimento para o investidor, eu preciso entender tese de captação. O que o investidor vai olhar? Primeira coisa, a coisa mais importante de uma startup é o time. Porque o produto pode mudar, o mercado pode mudar, mas o time, a capacidade de execução, o track record do time e a complementariedade de funções do time, é isso que vai fazer aquele startup dar certo ou não. Então, track record é o quê? Eu tenho uma startup na área da saúde. Tem algum founder médico? Algum founder que já trabalhou na área da saúde? Ou não tem ninguém que já tem As pessoas por trás, né? Exato. Segunda coisa, complementariedade. Se eu tenho um cara só, fundador da startup, sem sócio, esse cara tem que ser o Neymar na base do Santos, que cruza a bola e faz gol de cabeça. Esse cara tem que saber vender, tem que saber construir produto e tem que saber entregar o produto. Até porque se ele não souber isso, se ele tiver que arrumar um sócio depois, pô, como é que eu vou investir se ele não sei quem vai ser o sócio dele? Agora, É um dos erros, tá? se eu tenho dois sócios, tem que ter uma complementariedade de, no mínimo, alguém que saiba vender e alguém que saiba construir produto, que seja técnico na área. Se eu tenho três, já tá apertando. Eu posso ter uma complementariedade legal, que é um vende, um constrói e outro entrega. Agora, se eu tenho três sócios e todo mundo é vendedor e ninguém sabe construir produto, eu tenho um problema. Se eu tenho três sócios, todo mundo sabe construir produto, todo mundo é dev e ninguém sabe vender, eu tenho um problema. Perfeito. Se eu tenho 4 sócios, qual que é a preocupação do investidor? Se eu tenho 3 sócios, eu tenho 33,3% da startup. Quando eu vender por 100 milhões, eu vou ganhar 33,3 milhões. Tira imposto, tira earnout. Agora, se eu tenho 5 sócios, eu preciso vender startup por um valor cada vez maior para justificar todo o tempo. Uma balança, né, de complementariedade e de número de pessoas. Exato, só que a média de venda é de 20 a 200 milhões. Ou seja, dificilmente uma startup no Brasil vai vender por mais de 200 milhões de reais. E agora tu pega, se tu coloca esse teto, qual que é o percentual societário que o cara tem que ter em 7 anos para justificar todo o tempo, esforço, energia e sacrifício em construir aquele ativo para isso valer a pena? Então, se eu tenho mais de 3 sócios, já é yellow flag. Já chama a atenção do investidor, porque eu não sei qual que é a motivação desse cara para se esforçar. E se tem 3 sócios, tem que ter complementariedade. Então, primeira coisa, time. Investidor olha para o time. Segunda coisa, tamanho de mercado. Se o meu capital tem que ser multiplicado por um número desproporcional em relação a qualquer outro tipo de investimento, essa startup tem que estar em um mercado que permita que ela cresça a ponto de me gerar um múltiplo desproporcional. Como é que uma startup vai fazer 100x no meu múltiplo de capital investido se não tem 100x de possibilidade dela crescer no mercado? O mercado pequeno nunca vai dar um múltiplo de retorno alto. Então a primeira coisa é time, a segunda coisa é mercado. A terceira coisa, antes era barreira de entrada da solução. Hoje é modelo de negócio. Por quê? Porque hoje não tem mais barreira de entrada tecnológica. Qualquer coisa que eu colocar no ar hoje, em termos de tecnologia, alguém vai conseguir fazer isso melhor do que eu na próxima semana. A inteligência artificial acabou com um dos critérios de investimento de venture capital, que era barreira de entrada tecnológica. Não existe mais. Muito legal. Agora o que existe é modelo de negócio, que é o quê? Eu e tu podemos ter uma startup que faz exatamente a mesma coisa. Não tem barreira de entrada tecnológica. Mas se eu tiver um modelo de negócio que distribui esse produto no mercado de forma mais eficiente, ou seja, mais rápido, mais barato, com mais retorno, sou eu que vou ser investido e não tu.
E agora eu quero falar um pouco sobre quando uma startup deve pivotar e qual que é a importância da pivotagem. Boa. Dessa Cara, jornada. muito legal. Eu gosto muito de contar a história, né? Que eu acho que fica mais Fica bem lúdico. acessível É. na cabeça dos empreendedores, dos founders. Cara, olha só. Tem um cara que a galera mais antiga aí vai. Eu vou falar antigo, vocês vão ficar bravo comigo. Mas a galera aí da década de 70 vai lembrar que tinha um cara que chamava Gurgel. Gurgel Motors. Né? Ele tinha lá a sua fábrica de carros. E, se eu não me engano, em 74, ele foi fazer um primeiro carro elétrico. Chamava Gurgel Itaipu. Esse carro elétrico, ele tinha uma autonomia de 50 quilômetros por hora. Chegava até 50 quilômetros por hora. Ele andava só a 60 quilômetros de duração. E ele é 100% elétrico. Olha que louco. 1974, Gurgel inventou o carro elétrico. O que aconteceu? Ele não foi para frente. Vocês não vê nenhum carro Itaipu pela frente. Por quê? Porque ele não validou o mercado. Na época, a necessidade não era latente. E ele não fez o que você perguntou perfeitamente, que é pivotar. Por que não fez pivotar? Porque olha só que louco a necessidade de mercado. Como que você coloca um carro a combustão numa empresa, numa indústria fechada, num cara operar, empilhando blocos, tijolo? Não tem como. A empilhadeira é elétrica. Por que que o Gurgel não pivotou e fez o carro ser uma empilhadeira? Ele tem um mercado muito aderente. Outro, vou jogar golfe, a gente aqui. Estamos bonitos, elegantes, vamos jogar golfe. Cara, quem quer sair num carro de golfe com cheiro de combustão? Não tem, carro de golfe é 100% elétrico. É um mercado que ele poderia ter entrado nesse fato porque era uma necessidade. Hoje não. Hoje o mundo mudou. Se o Gurgel tivesse criado o carro elétrico, hoje ele seria o hype. Porque carro elétrico está funcionando. Por quê? É uma questão global, é um problema social ao encontro da poluição e é relevante ter carro elétrico. Então, é muito doido essa questão que você fala da pivotagem, porque pivotar significa girar no próprio eixo. Vamos pegar o caso do basquete. A gente jogar basquete, a gente pega o pivô, é o cara que pega, fica na base, fica girando, que ele busca o espaço para poder fazer a cesta. Pivotar na startup é a coisa mais comum. Todo mundo, todo founder tem que pivotar o tempo todo. Pivotar não é errar. Quer dizer, é errar, mas não é perder o prumo. Corrigir a rota. É corrigir, exatamente. É corrigir, é sempre estar nessa constância de aprendizado. Então, pivotar é super comum que precisa pivotar. Então, o que que você faz? Você vai constando pontos, checkpoints. Cara, validei, top. Agora, eu tenho uma ideia de produto. Validei que não é essa, eu vou pivotar, vou mudar minha ideia de produto. Não funcionou, eu vou pivotar. Então, eu vou mantendo os meus passos até eu encontrar o padrão, o modelo de negócio para o investidor que mais funciona e me gera resultado. Então, pivotar, cara, é essencial. Perfeito. E agora a gente falou beleza, um pouco de negócios, mas por trás disso são pessoas. E eu queria que vocês trouxessem por trás de toda essa experiência de vocês, quais são as características pessoais e comportamentais que uma pessoa que tem uma startup de sucesso tem? Cara, legal, legal. Você pergunta. Inclusive, a gente tava almoçando hoje, a gente conversou sobre isso. Tem um teste muito legal, cara, que a gente recomenda, a gente preza muito isso da cultura da nossa empresa, que é o Enneagrama, que você conhece. Te usa pra tudo, Negrão. Cara, você conhece o tipo e você consegue cruzar Enneagrama já com AI para entender os padrões Exato. de comunicação. Cara, isso é muito legal para a questão organizacional e cultural dentro das empresas. Mas, sendo bem resumido, lá no Vale do Silício, eu vou trazer mais um termo em inglês que eu vou traduzir aqui, tem a tese do Triple H, que são os 3 Hs. Você precisa ter um cara que é um hipster, um cara que é o hustler e um cara que é o hacker. O que são esses nomes aí? O que são os 3 Hs? Hipster. Preciso ter um cara que é criativo, um cara que é mais do marketing, um cara que vai olhar para a parte criativa da empresa. Eu vou ter um cara que é o hustler, que normalmente é o CEO, é o cara que vai para o mercado, que baixa a cabeça, que é o sanguinário. E eu tenho um cara que é o hacker, que é o cara que olha para a tecnologia, desenvolve, pode. Esse Triple H, esses 3 Hs, eles são a complementaridade perfeita dentro da visão do Venture Capital, dos investidores, que formam um time composto que gera crescimento e gera resultado. Se você não encontrou, você é um founder sozinho, não tem problema. Naturalmente, você vai fazer isso sozinho no primeiro momento. Mas você sabe as complementaridades que você precisa buscar. Você precisa buscar um cara que é técnico, um cara que é criativo. Se você for o CEO, cara, top. Junta essas pessoas, forma um quadro societário e gera resultado.
bora gerar resultado, que é o que faz. Isso tem muito a ver com o DISC também, não sei se vocês não Tem, visto, tem. que o Os D dois. não é o Hustler, o I é o hipster, Exato. e o C vai Exato. ter mais o cara da PEX. E isso cruza, dá o DISC com o Enneagrama, cara, para todo o processo de contratação, e aí já vai mais uma dica para quem está empreendendo, é muito importante, é muito importante, é muito importante, muito importante mesmo. E eu queria entender agora, de números, assim, quantas startups do Brasil quebram? Pô, tem uma conta que a gente pode fazer partindo lá de cima, que é o quê? O que é o dinheiro do Venture Capital, que é investido em startup? O Lehman é um cara que tem muito patrimônio na pessoa física. O patrimônio do Lehman é gerido por uma gestora de fundos de fortunas familiares, uma family office. Fundos de fortuna familiares, grandes empresas como o Itaú, que faz 60 bilhões de lucro no ano. Esses caras, eles expõem parte da carteira de investimento deles a risco, que é venture capital, capital de risco. De 3 a 5% do patrimônio desses caras está investido em capital de risco. Desses 3 a 5%, pra gente é muita grana, que é o quê? É a headline que o Romero Rodrigues gere, tinha 2 bilhões de reais sob gestão para investir em startups. A Investor, a Investor aqui de Santa Catarina, a Investor tinha 100 milhões de reais para investir em startups. Essa grana é distribuída em fundos, esses fundos têm as suas teses de investimento, e as teses de investimento investem em ativos que eventualmente podem gerar o retorno esperado. Só que qual que é a métrica? 33% das startups investidas por um fundo de venture capital vão quebrar. Os outros 33% vão andar de lado, vão estagnar. E andar de lado por andar de lado, uma hora quebra também. E os últimos 33% são divididos. Pensa num portfólio de 10 startups. De 10 startups, eu estou falando que 2 vão dar retorno. Dessas 2, uma delas só vai pagar toda a grana do fundo. Ou seja, o Itaú colocou grana na minha gestora para eu gerir um fundo de venture capital e investir em startups. De 10 startups que eu investi, uma vai pagar toda a grana que o Itaú colocou no meu fundo e vai me pagar também, vai me remunerar por esse trabalho. Ou seja, a métrica hoje é, no máximo 5% das startups investidas vai de fato dar retorno. Só que o múltiplo de retorno dessas 5% pagam pelo fracasso das 95 restantes. E aí eu posso pegar um gancho até para falar um pouco do que a gente faz, que é bem legal, e traduzir para a galera também. Justamente esse é o problema que a gente resolve lá na 49. A gente veio para o Brasil como aceleradora, a gente entendeu que existe um problema, e tem um estudo lá de 2019, que somente 1% das startups elas viram um unicórnio, que é virar um iFood, virar um TeamPass, virar uma grande companhia que gerou muito dinheiro e foi adquirida. Ela virou um unicórnio. É 1% de chance. Então é muito baixo, porque existe um déficit em qualidade de entrega de ferramentas, existe um déficit de educação para empreendedores, existe um déficit de gestão de portfólio desses fundos, existe um déficit muito grande de como balizar esse crescimento de startup. E é o que a 49 começou resolvendo. Então, falando um pouco da nossa estrutura de negócio, a gente tem a primeira, que é acelerar startups. Aqui a gente já tem mais de 3.000 founders acelerados, mais de 3.000 startups aceleradas, mais de 152 investidas. A gente tem um valor de valuation lá que passa de 1 bilhão. Então, se a startup captou 1 milhão por 10%, o mercado setor que ela vale 10 milhões. Então, a gente, somados os investimentos, tem mais de 1 bilhão de portfólio gerado. Esse portfólio gerado nos dá mais de 5 exits. 5 empresas que fizeram o funil total e foram vendidas. Então, a gente tem bastante validação com a nossa metodologia, que eu vou falar depois aqui. E isso faz com que nós validamos a nossa metodologia e começamos a implementar em instituições privadas. A galera nos chama para white label, para etiqueta branca, a gente colocar nossa metodologia, eles como fornecedores, nós como fornecedores deles. E o terceiro, que é onde a gente está muito bem hoje, é investir, é a 49 Ventures. Então a gente acelera, a gente cria vários Neymares aqui na base, e a gente busca esses Neymares para investir. Então a gente investe nas startups, por isso que a gente entende a tese de captação, a gente tem relacionamento com todos os fundos do Brasil, isso é muito legal. A gente aporta dinheiro, aporta energia para que as startups da nossa base cresçam até fazer, e a gente mudar esse indicador de que somente 1% vira unicórnio. E assim aumentar, vira 3, vira 5, vira 10, e mudar o cenário de inovação. Porque se a gente for falar de
investimento em startups, pô, isso é muito legal. Como funciona o investimento? Tem os fundos, tem gestoras que gerem esse dinheiro todo, sendo bem cru aqui, vou falar bem informal. Tem dinheiro de um lado e as pessoas que colocam esse dinheiro em quem vai fazer essa gestão, elas estão querendo receber retorno. Então vamos supor que eu e você temos muito dinheiro, né? Não é mentira, eu e você, a gente tem muito dinheiro, a gente coloca no Marcelo, que vai gerir o nosso dinheiro na gestora dele. Ele precisa me prometer uma liquidez, um crescimento, um rendimento desse dinheiro muito maior do que o Selic, muito maior do que qualquer taxa de ativo como o seu. Isso faz com que ele precisa ter uma gestão de startups dele muito boa para ele colocar dinheiro e essas startups multiplicarem lá na frente. Então, basicamente, o investidor vai te olhar como um startup, como um empreendedor, como um ativo financeiro. Onde ele vai olhar para você e vai ver se você é um ativo que vai gerar lucro, que vai pagar as contas, que vai gerar liquidez que ele precisa devolver lá para quem aposta o dinheiro dele. Então, gente, é um jogo de duas pontas. Você empreender e você captar investimento em startup, você precisa ter as coisas sólidas, as coisas validadas. Por isso que dados hoje é muito importante. Cara, a gente poderia ficar 2 horas aqui falando do histórico de Venture Capital no Brasil. Mas, resumindo, a gente precisa ter validação, dados e constância nesses crescimentos para poder captar, fazer as rodadas e gerar essa mudança no mercado. Cara, perfeito. E agora eu queria que se vocês pudessem abrir um case de vocês aí, ia ser legal. Legal? Escolhe aí. Difícil, né, cara? A Realize eu acho que é legal por ter Realize qual é o UX. captado recentemente. Fala Realize qual é o UX. Boa, a Realize é uma startup de material didático para educação. Ela tem basicamente um software que facilita o professor a criar e distribuir material didático. A Realize entrou com a gente do zero? Eles tinham vendas, filho. Tinham venda já? Eles entraram bem pequenos com a gente, não tinham funding. Era uma equipe de sócios, que era a Isabela, que era uma menina, Gustavo o e Gustavo o outro Gustavo. e outro Gustavo. Boa, eles tinham 3 sócios, era uma startup de educação. Eles entraram já fazendo alguma receita. E no final das 8 semanas, eles conheceram um cara que estava no grupo de trabalho, que a gente juntou, outra startup para ser mentorada, que era um cara de uma outra startup, que não existe mais. Passaram alguns meses, a gente ajudou a Realize na estruturação das ferramentas que eles precisavam para captar investimento. Então, para criar relacionamento com o investidor e preparar o ativo para receber um aporte, tem algumas ferramentas e etapas que são importantes serem concluídas. A gente auxiliou a Realize nesse processo. E durante esse processo de relacionamento com o investidor, o fundador da outra startup, que estava com eles no mesmo grupo de mentoria, quebrou a startup e virou sócio deles. Ou seja, a gente juntou o talento de outra startup na Realize e conseguiu captar 1,5 milhões com investidores VC depois de, acho que, 4, 5 meses, talvez, de trabalho. 4 meses no total. Então, acho que é um case Então, interessante. estratégia a gente fez todas as diligências, foi bem legal. É um case bem legal. Tá nas nossas redes, inclusive, sigam aí 49 Educação, tá lá escrito, a gente fala disso. Mas teve um recente, cara, no mês passado. A gente teve a UX de Joinville. Eles são uma empresa de software e eles cresceram bastante. Eles entraram com uma cabeça tradicional e criando várias soluções, várias features. E a gente resumiu eles para um único foco e crescer. E no mês passado, foi anunciado, inclusive tá nas redes sociais aí, a venda deles. Eles foram comprados pela Cellbet de Joinville por 25 milhões. Então eles entraram, já estava estruturado, precisavam ganhar foco de receita e produto. E eles fizeram isso na 49, tendo esse hiperfoco, crescendo, e depois de 2 anos foram adquiridos, cara. Então, isso pra nós é muito legal, assim. Você pegar a galera entrando com gargalos. Pô, tem gente que chega pra nós e fala assim, Thiago, a gente precisa captar dinheiro, não precisa captar recursos, não precisa captar investimento. A gente senta na mesa e fala assim, tá, deixa eu entender, me fala a tua operação. Me fala o que você faz. E no final das contas, não é o recurso de investidor que você precisa, é estruturar o modelo de negócio, estruturar a matriz de vendas, é diminuir custo, é mirar para um cenário que faz sentido e ele começar a ganhar margem. E essa margem é mais saudável em ser reinvestida do que o dinheiro do investidor. E a gente mudar o cenário de empresas como a sua Odonto, que é um case que aconteceu, o cara é louco para captar dinheiro, hoje está distribuindo lucros e ele não precisa captar. Então é muito doido. A captação, na verdade, ela tem que vir para acelerar quase que uma antecipação de receita. Eu tenho que antecipar o que eu vou receber para eu crescer mais rápido. É isso que tem que ser, porque querendo ou não, às vezes, se for dinheiro por dinheiro, vai no banco.
que os juros menores do que o investidor, arrecada um dinheiro, é mais barato. Mas para o investidor, você precisa ter essa tese, ele precisa ser bom e ajudar o teu negócio, e você precisa adiantar essa receita para crescer 3 anos em 1. Esse é que é o segredo de captar recursos. Isso. Tem um último case que eu acho legal, é a Flecha, do Antônio, que é uma startup de AI para educação. Entrou na nossa aceleração com um desafio de estruturação de negócio produto. Hoje é top 3 aplicativos mais baixados, com maior taxa de download na App Store. Mais de 500 mil downloads. E eu encontrei ele num evento, faz menos de um mês, Salve Summit de Porto Alegre. Naquele mês, ele adquiriu 20 mil usuários no orgânico. O que é orgânico? O universitário, que é o cliente dele, usa a plataforma, acha legal e indica. Então, por indicação no orgânico, mais de 20 mil downloads na App Store. Esse é um case que eu acho legal de desenvolvimento de produtos também. Cara, que massa. Quero aproveitar então para agradecer a participação de vocês aqui, a presença. E com certeza trouxe muito insight para mim também. Eu espero que esse seja o início de um relacionamento nosso. A gente tem muita coisa para conversar ainda, né? Então é um prazer falar com vocês. Agora, pode fazer o jabá e falar um pouco como encontrar vocês, seja o Thiago, o Marcelo, tanto quanto o 49, né? Top. Eu vou dar a metodologia de graça aqui para eles, tá? Fechou. Só para... Não vou falar de valores, mas basicamente o que a gente entrega, tá, Zupo? A 49, ela tem uma metodologia de 8 semanas, de 2 meses, que é a receita que você precisa seguir. E a gente faz isso com você em 4 mãos, em 4 braços, para a gente fazer acontecer com a ajuda de AI, com a ajuda de parceiros como o Zup está aqui como um parceiro estratégico muito bom. Basicamente, o que a gente faz? Primeira semana, a gente chama de definição de problema. Segunda semana, a gente entende qual que é o mercado que sofre com esse problema. Terceira semana, a gente vai validar e vai para o mercado buscar essa validação. Depois disso, a gente entende oferta matadora. A gente entende como que essa validação nos gera um teste de oferta para gerar demanda reprimida. Na quarta semana, gerando demanda, a gente entende o que é o mínimo viável para eu entregar, para na quinta semana eu entender canais de operação, canais de aquisição, geração de needs. Como que eu melhoro e como que eu estruturo isso. Na sexta semana eu busco vender mais. Sempre, e é meu funil de venda, meu prêmio comercial, é o go-to-market de fato na veia. Para na sétima semana eu entender todo esse processo de captação de investimento, como que eu me preparo para captar. E na oitava semana a gente encerra apresentando a startup a investidores reais. Então, em 8 semanas, a gente sai literalmente do zero a captação de investimento, não importa o teu estágio e não importa o track. Se vocês quiserem saber mais, 49 Educação nas redes sociais, no site 49educação.com.br, Marcelo Câmara no Instagram, Thiago Toigo no Instagram, e Leandro Piazza, que é o nosso CEO, é quem, cara, movimentou todo esse polo. E busca 49 Educação no LinkedIn, chama a gente, cara, a gente é super aberto. Inclusive, marcar papo 30 minutos pra gente conhecer, pra gente trocar ideia, super aberto, a gente quer isso. Então, conto com muitos founders aí vindo de vocês para conversar com a gente. Espero levar bastante founders da nossa base para vir conhecer, porque AI é o futuro, é o momento, e a gente precisa usar isso ao nosso favor. Porque sem AI a gente não anda mais pra frente no mundo de hoje. Então eu que agradeço, cara. É um prazer imenso estar aqui. Marcelo pode falar também, mas, cara, muito bom. Então, sigam a gente. Fica de olho nos eventos que tem por aí. Embora pra cima, que é um prazer fazer parte desse ecossistema Isso aí, galera. Tamo de mudar junto. a economia do Brasil. Isso aí, galera. Tamo junto. Então, se vocês gostaram do episódio aí, já se inscreve, deixa um like, comenta qual foi o maior insight que vocês tiveram aqui hoje. E toda semana tem episódio novo aqui no canal. É isso. Valeu. Até mais.